Professor, me traz um pouco aí de luz nesse assunto que deixa todo mundo preocupado, né? Paulo, muito recentemente eu dei uma entrevista tratando exatamente dessa questão de um possível escalonamento do conflito e podendo chegar a uma guerra nuclear. A Rússia tem uma doutrina de uso de armamentos nucleares táticos. O que seriam os armamentos nucleares táticos? São aqueles que são utilizados no campo de batalha com um pequeno impacto, mas é armamento nuclear, porque pequeno impacto nuclear não é um pequeno impacto de uma bomba qualquer. Mas qual é a lógica? Ele usa um armamento tático de pequeno impacto e recua para fazer a negociação, até fazer o escalonamento a chegar no uso dos armamentos estratégicos, né? Que é aqueles em que você bombardeia cidades e pontos estratégicos no outro país com o qual você está lutando. Qual é a grande questão? Quando você... Eu talvez não dê tempo para eu falar aqui agora, mas se perderam muitas oportunidades de fazer a pacificação ou encerrar esse conflito. O primeiro momento, eu vi que quando começou a guerra, talvez o Putin tenha cometido uma falha de ouvir um serviço de inteligência que não o informou adequadamente. Ele acreditava que essa guerra ia durar pouco tempo, e veja que eu não estou torcendo para ninguém, tá? Não tem nada disso, porque isso não é questão de torcida. Quando envolve guerra e morte, ninguém torce, as pessoas tentam entender apenas. Mas, continuando, ele imaginava que ia durar pouco, porque muito provavelmente o serviço de inteligência deve ter falado que o governo ucraniano ia ceder, porque os índices eram de 17% de aceitação do presidente Zelensky, que certamente ele era frágil, ele era fraco, a população já estava acostumada com as possíveis invasões da Rússia, porque sempre tinham movimentos de tropas na fronteira. Houve, em 2021, um exercício que envolveu quase 200 mil soldados na Bielorrússia. Então, se imaginava que poderia, rapidamente, ele resolver. Bastaria ele ter feito aquele avanço que ele fez. Mesmo porque ele pegou todo mundo de surpresa. E ao pegar todo mundo de surpresa, por exemplo, ele minou a capacidade cibernética da Ucrânia. Só que ela recuperou por causa da articulação internacional e a entrada do Elon Musk na jogada, que cedeu os seus satélites. Qual foi a grande questão? Muito provavelmente ali o Putin perdeu um time. Ele poderia ter vencido essa guerra se ele tivesse utilizado toda a violência que ele tinha à disposição de uma única vez. E ali ele não fez isso. Qual foi o problema que trouxe? Professor, só me dá um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 53 minutos para você que nos acompanha. Pode finalizar, professor. Pode tentar finalizar rapidamente. Por favor. Aí qual foi o problema que trouxe? O Ocidente se articulou juntamente com a Ucrânia para fazer os constrangimentos à Rússia e com aquele conjunto de sanções. A Rússia recebeu mais de 12 mil sanções, isso nunca aconteceu na história, para estrangular a economia, estrangular o governo, fazer ele recuar. Só que tem um detalhe. Qual é o que significaria um recuo do governo russo? Significaria uma derrocada deste governo e uma possível fragmentação da Rússia, coisa que ninguém queria, porque as pessoas não podem imaginar o que é uma fragmentação da Rússia de uma potência nuclear. Basta que se tenha como comparação, quando quebra a União Soviética, o que teve de exportação ou tráfico de armas daqueles indivíduos que fizeram parte do governo soviético. Tem a história, o senhor das armas, que dizem que é ucraniano, ele não é ucraniano, aquele cara é Tadjik, é o Vitor Butt, que foi um cara que fez parte do exército, e diz, bom, mas tem tudo isso aqui para jogar fora, basta eu ter um avião e eu vou estar distribuindo armas para o mundo inteiro. Era esse medo que as pessoas tinham. Sim. Qual foi a falha que o Ocidente cometeu? E aí eu fiz uma crítica naquele momento, que inclusive me custou o Instagram. Eu disse, não demonizem o Putin e não cometam um erro estratégico de colocar contra a parede um indivíduo que pode utilizar um único ato para resolver tudo, e o único ato seria o armamento nuclear. Fizeram isso porque não deram para ele uma rota de fuga. Agora ele está numa situação em que ele não tem rota de fuga. Ele pode chegar ao ponto de escalonar e utilizar a doutrina nuclear de armamentos táticos. Bom, a gente vai continuar acompanhando aqui na Jovem Pan tudo o que acontece, principalmente essas falas de Vladimir Putin em relação aí ao uso de armas nucleares, o que obviamente ninguém quer ver isso neste planeta, certo?